Alô, galera, aquele abraço. O papo agora é Campeonato Brasileiro. Eu, como gaúcho, não posso ficar alheio ao que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com as enchentes que acabaram assolando o Vale do Taquari, a região serrana, assola muito nesse momento a região metropolitana, a região da Lagoa dos Patos, Porto Alegre, por exemplo, com Zona Norte, Zona Central, Zona Sul, completamente esses três setores do município de Porto Alegre alagados. Então, realmente um caos na capital gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul. Claro que a situação melhorando no Vale do Taquari, na região serrana, mas de qualquer forma, continuamos ainda com muitos problemas aqui no Rio Grande do Sul. Jogos de todos os gaúchos nas séries A, C e D do Campeonato Brasileiro foram adiados nesse final de semana. A Conmebol já adiou o jogo de terça-feira do Inter na Bolívia contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. Conmebol já adiou também o jogo da quarta-feira do Grêmio pela Copa Libertadores da América contra o Huachipato no Chile. E assim vamos tocando a vida aqui no Rio Grande do Sul, então com muitos desabrigados, muitas pessoas aí que estão agora amparadas ou por familiares ou pelos próprios governos municipais ou estadual. Então, um tempinho só para falar isso, porque realmente o momento não é legal aqui no estado. O Atlético Paranaense recuperou a primeira posição do Campeonato Brasileiro, bateu o Vasco da Gama em casa em Curitiba. Nesse domingo por 1-0 foi líder, na primeira rodada volta a ser líder. Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo e Atlético Mineiro fecham o G4. E o Z4, a zona de rebaixamento, tem Vasco da Gama, Vitória, Atlético Goianiense e também a equipe do Cuiabá. Tudo a partir de agora sobre o Campeonato Brasileiro. 4 jogos hoje. Atlético Paranaense 1-0 para cima da equipe do Vasco da Gama. O São Paulo bateu Vitória em Salvador por 3-1. Grande vitória, hein, do Bahia, que foi ao Engenhão. O Nilton Santos derrotou o Botafogo por 2-1. Bahia 2, Botafogo 1. E teve também o Palmeiras, tranquilo, né, subindo na tabela aí, que derrotou o Cuiabá lá na Arena Pantanal por 2-0. Aliás, o Cuiabá, hein, gente? 4 jogos e 4 derrotas neste Campeonato Brasileiro. O Furacão é líder, empatado em pontos com o Bahia. Atlético Paranaense e Bahia têm 10 pontos, mas no saldo de gols o Furacão é líder. Por quê? Os dois, Atlético e Bahia, têm 10 pontos. Os dois com 3 vitórias. No saldo o Atlético tem 4, o Bahia tem 2, portanto o Furacão é o líder. Botafogo e Atlético Mineiro com 9 fecham o G4. Botafogo tem 3 vitórias contra 2 do Galo. Então por isso que o Botafogo é terceiro colocado. E por que o Bragantino ocupa a 5ª posição também com 9? Porque empata em pontos e também em vitórias com o Galo. Há 2 vitórias aqui para cada um. Só que o Atlético tem saldo 6 contra saldo 2 do Bragantino. Por isso que o Bragantino tem 9 pontos e ocupa a 5ª posição. E fechando o G6 o Palmeiras com 8. Flamengo também tem 8 e é o 7º colocado. Palmeiras tem saldo 2 contra saldo 0 da equipe do Flamengo. Aí mais abaixo vem São Paulo, Inter e Cruzeiro com 7. Grêmio e Fortaleza com 6. Criciúma, Corinthians, Juventude e Fluminense com 5, fora do Z4. Aí entramos na zona de rebaixamento, que tem Vasco da Gama com 3, Vitória e Atlético Goianiense com 1, Cuiabá com 0. Deixa eu começar aqui com os jogos, na verdade, pessoal. Começando com o Furacão contra a equipe do Vasco da Gama. Deixa eu colocar na tela aqui, como tem a questão de direitos autorais, não posso rodar a imagem, né? O vídeo, né? Tem que colocar uma foto, tá na tela ali a foto, ó. O Hugo Moura, do Vasco da Gama, há 14 minutos, foi sair jogando, foi recuar uma bola, acabou recuando errado, a bola foi curta, o Zapelli pegou essa bola e entra a área dentro para fazer o gol do Atlético Paranaense e o Hugo Moura acabou impedindo a jogada de ataque e provavelmente o gol do Furacão, fazendo falta, e foi expulso direto pelo Daronco, cartão vermelho direto. O lance que prejudicou o Vasco da Gama na partida. Só que foi lance correto, tá, pessoal? O Daronco expulsou corretamente. Prejudicou no sentido de ter um jogador a menos. Aí com um jogador a menos, o Furacão logo, a expulsão foi a 14 a 25 no primeiro tempo. O Eric marcou o gol que seria da vitória do Furacão, 1-0 para cima da equipe do Vasco da Gama. O Furacão, que não perde agora 3 jogos, tem 2 vitórias e um empate. Já o Vasco da Gama
vem de 4 derrotas seguidas no Brasileiro. Cadê o Vasco aqui, ó? 3 pontinhos apenas. Ganhou, pessoal, o Vasco ganhou do Grêmio na abertura da competição, depois perdeu todos os jogos. Perdeu para o Bragantino, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Criciúma e agora perdeu também para o Atlético Paranaense. Já 2 rodadas no Z4, a equipe do Vasco da Gama. E o Atlético Paranaense, pela segunda vez no campeonato, é líder da competição. Foi líder na primeira rodada e agora recupera esta liderança na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu passar aqui para o Bahia, que é segundo colocado, fez um grande jogo, o Bahia, lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, um popular Engenhão. Para começo de conversa, o Everaldo marcou o primeiro gol do Bahia no primeiro tempo ainda de pênalti. Pênalti que realmente ocorreu. De novo, ó, não posso botar o lance, né? Mas tá aí a foto do lado aqui, ó. Acompanhando a foto aí, o lance de pênalti, porque o Arias acabou chutando, a bola bateu no braço direito do Hugo, que estava mais aberto, tá? Certo? Não estava em posição natural, o braço do Hugo, então, muito bem marcado. O árbitro foi chamado no vídeo, né, pelo VAR, e pelo vídeo, pelo VAR, ele acabou dando pênalti, legítimo pênalti, para a equipe do Bahia, aí o Everaldo marcou. Na segunda etapa, pessoal, o Jefinho, ele acabou, antes do Jefinho teve um gol bem anulado também da equipe do Botafogo, bem anulado. Antes que o John Textor reclame da arbitragem, né? Não houve nenhum problema de arbitragem, pessoal, certo? Assim, ó, o Botafogo perdeu na bola para a equipe do Bahia. Aí o Jefinho empatou a partida e num contra-ataque, o Rafael Ratão acabou marcando o gol que seria da vitória do Bahia por 2-1. Grande vitória do Bahia para cima do Botafogo. Bahia que tem agora 4 jogos de invencibilidade, não perde a 4 jogos, são 3 vitórias e 1 empate no Campeonato Brasileiro, tem 2 vitórias seguidas o Bahia na competição, já o Botafogo que vinha de 3 vitórias seguidas acabou perdendo agora para a equipe do Bahia. O São Paulo jogou em Salvador, Vitória aqui, ó, 18º, tem um pontinho na tabela depois de o Vitória com 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Mais um lance também, assim, ó, eu não consigo entender como é que um jogador consegue fazer, de novo, foto na tela, não posso colocar a imagem, né, rodando a imagem por direitos de transmissão, mas tá ali, ó, o Wagner Leonardo, a 3 minutos, ataque do Vitória, lance na área de defesa do São Paulo. E deu uma cotovelada no Caleri. O árbitro foi chamado no vídeo e acabou expulsando. Expulsão legítima também que prejudicou o Vitória. Atenção, a expulsão foi correta, mas o Vitória teve prejuízo por jogar toda a partida com um jogador a menos. Com 1 a menos, perdeu o jogo por 3-1. O Luciano marcou o gol do São Paulo, 1-0. Com 1 a menos, o Vitória conseguiu empatar com o William Oliveira. E depois o Luciano marcou mais um, o Ferrarese também fez o gol de São Paulo, 3-1 para o São Paulo. São Paulo agora que não perde a 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 empate São Paulo. Já o Vitória está no Z4 aqui, nas 5 rodadas do Brasileiro desse ano, nas 5 rodadas o Vitória figurando entre os 4 últimos na tabela de classificação, a equipe do Vitória. Para fechar, o Palmeiras, que agora é 6º colocado, tem 8 pontos, venceu o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá aqui, pessoal, ó, lanterna, 4 jogos, 4 derrotas. Não marcou nenhum gol o Cuiabá na temporada ainda, do brasileiro, né? Sofreu 10, tem saldo negativo 10. O Cuiabá perdeu nesse domingo 2-0 para a equipe do Palmeiras. Lázaro e Estevão, o Estevão de pênalti, marcaram os gols do Palmeiras. Palmeiras agora que não perde a 3 jogos, tem 1 vitória e 2 empates. E o Cuiabá confirmando 4 jogos até agora no Campeonato Brasileiro, 4 derrotas. Perdeu para Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Mineiro e agora também para a equipe do Palmeiras. Então, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo e Atlético Mineiro fechando o G4. Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá fechando o Z4 de competição. Estamos apenas, então, somente na 5ª rodada, faltam ainda 33 para o final da competição. Próxima rodada, que é a 6ª, começa sábado, dia 11, 4 da tarde com Flamengo e Corinthians. Jogaço, hein? Lá no Rio de Janeiro. 9 da noite tem o Galo, Atlético Mineiro contra a equipe do Grêmio, o Galo, que está no G4. Domingo, dia 12, 11 da manhã, o encontro dos desesperados lá no Rio. Vasco da Gama e Vitória, que estão na zona de rebaixamento. 4 da tarde, o
Atlético Goianiense, o Dragão, que está também no Z4, enfrenta o Cruzeiro. Tem uma chance pro Dragão aí tentar, em vencendo, chegar a 4 pontos, subir na classificação. É certo que não vai terminar a rodada dos rebaixados, mesmo que vença, vai a 4 pontos, porque aí o Fluminense já tem 5, mas de qualquer maneira é uma chance que tem o Atlético Goianiense, o Dragão, para em vencendo a partida dar uma respirada na competição. 4 da tarde tem o Palmeiras contra o líder Atlético Paranaense lá em São Paulo. Também às 4 tem Fortaleza contra o Botafogo, Fogão é o terceiro colocado. E tem também às 6h30 em Salvador, o vice-líder Bahia contra a equipe do Bragantino. Chance muito grande do Bahia assumir na próxima rodada a liderança do campeonato. Porque joga em casa com o Bragantino. É um jogo difícil, mas o Atlético joga com o Palmeiras em São Paulo. Talvez seja mais difícil ainda para o Furacão. Então o Bahia pode ser líder na próxima rodada. Aliás, na próxima rodada, pessoal? Aqui, ó. O Atlético Paranaense pode ser líder, o Bahia pode ser líder, Botafogo pode ser líder, o Galo pode ser líder, o Bragantino pode ser líder, o Palmeiras pode ser líder, o Flamengo pode ser líder. Tá sensacional a competição. Até aqui no saldo, aqui ó, até o São Paulo e o Inter, o Cruzeiro pode ser líder, tá sensacional o campeonato. Ah, mais uma questão importante aí, pessoal. Antes de passar o restante da rodada aí, ano passado, nesta rodada, após a quinta rodada aqui, terminada a quinta rodada, o Botafogo era líder com 15 pontos. Tinha 5 a mais do que tem hoje o Atlético Paranaense. E o Palmeiras era vice-líder com 13 pontos. 3 a mais que o Bahia, que hoje ocupa a segunda posição. Então, pela tendência inicial de competição, a exigência para ser campeão será bem menor do que foi a exigência do ano passado. Tá bom? Vamos lá. Então, seguindo aqui. Na segunda-feira tem 7 da noite, São Paulo e Fluminense. E às 9 no Beira-Rio, na outra segunda-feira, dia 13, Inter e Juventude. Criciúma e Cuiabá não vão jogar na próxima rodada, porque no sábado, dia 11, o Cuiabá enfrenta o Vila Nova, na Arena Pantanal, jogo de volta pela fase semifinal da Copa Verde. O Vila venceu o primeiro jogo por 2-0, Paysandu já é o primeiro finalista e espera agora ou pelo Vila Nova de Goiás ou então pelo Cuiabá. Então, Criciúma e Cuiabá não jogam na próxima rodada. Furacão é líder, Bahia em segundo, Botafogo em terceiro, o Galo na quarta posição, fechando no momento aí após a quinta rodada. O Campeonato Brasileiro é o G4 de classificação. Faltam ainda mais 33 rodadas para o final da competição. Foi!